Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, uma questãozinha do IME 2026, mas é da segunda fase, olha só. Então vamos lá. Seja I tal que I quadrado igual a menos 1, né, a unidade imaginária, considere o número complexo Z igual a alfa mais BI, sendo alfa e beta números inteiros não nulos. Sabendo que z ao cubo é igual a menos 9 mais 46i, determine alfa e beta. Então vamos lá, gente. Qual que é a mentalidade aqui, né? A gente vai ter que olhar para um binômio, né? Por quê? Porque o z ele é alfa mais bi, e a gente vai ter que olhar para o cubo desse binômio, né? Porque ele dá a informação do z à terceira, né? Então, vamos lá. Essa questão aqui ela não é tão difícil, não é tão grande, mas ela vai só exigir aqui um pouquinho de atenção. Então, vamos aqui devagarzinho, ó. O primeiro passo que eu fiz, gente, é justamente desenvolver esse cubo, né? Esse cubo desse binômio. Então, tá aqui, ó. Z é igual a mais BI, Z ao cubo é a mais BI elevado ao cubo. Aí aqui desenvolvendo o cubo, né? Ó, cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, né? Lembrando que o segundo aqui, ó, é o BI, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, né? B quadrado I quadrado. Aí lembrando que a gente vai ter que substituir esse I quadrado por menos 1, mais o segundo termo elevado ao cubo, né? B terceira e terceira, né? Aí, fazendo as substituições de i quadrado por menos 1, a gente vai ter a seguinte coisa: a ao cubo mais 3a ao quadrado bi menos 3ab quadrado, né? Porque era para ser i quadrado e vira menos 1. Aí, menos b ao cubo vezes i, né? Porque era para ser i ao cubo, aí fica i ao cubo como se fosse i vezes i quadrado, né? Aí vamos lá. Aí o próximo passo, gente, vai ser organizar as partes reais e imaginárias, né? Tanto é que eu até escrevi aqui, ó. Aí a gente vai ter esse sisteminha aqui, pessoal, ó. Parte real é a ao cubo menos 3ab quadrado. Isso daí tem que ser igual a menos 9, porque a questão dizia que o menos 9 é a parte real do z ao cubo. E a parte imaginária tem que ser igual a 46, né, positivo. Aí aqui no desenvolvimento do binômio ficou o quê? Ficou 3 ao quadrado b, né? Eu não escrevi o izinho, porque a gente já sabe, já que é a parte imaginária mesmo, menos b ao cubo, né? Que tem que dar igual a 46 positivo. Aí, gente, na linha de cima, eu já multipliquei por menos 1, tá? Para ficar o 9 positivo, então fica 9 positivo na direita. E na esquerda vai ficar 3 positivo, né? 3a vezes b quadrado, menos a ao cubo. Aí eu coloquei logo também um a em evidência. Então fica a vezes 3b quadrado menos a quadrado igual a 9. E na linha de baixo eu não mexi, né? Só coloquei o b em evidência. Então fica b vezes 3a quadrado menos b quadrado igual a 46. E aqui, gente, talvez a ideia mais importante dessa questão é o seguinte: A e B, eles são inteiros, né? A questão diz isso, eles são inteiros, ou seja, eles podem ser positivos e podem ser negativos, mas eles não são frações, não são racionais, né? Não são irracionais, certo? E aqui a gente vai pegar as fatorações do 9 e do 46 também, mas principalmente do 9. Por que do 9? Porque o 9 é o número menor. Eu escolhi o 9 por conta disso. Então vamos lá, até escrevi aqui, ó. Possíveis fatorações do 9, né? Gente, eu escrevi aqui as partes positivas, mas eu sei que existem as partes negativas, né? Então, assim, ó, 9, você pode fatorar ele como sendo 1 vezes 9, né? Que é a mesma coisa que 9 vezes 1. Ou você também pode fatorar ele como sendo 3 vezes 3. De novo, eu sei que existem as partes negativas, né? Pode ser menos 1 com o menos 9, né? E pode ser o menos 3 com o menos 3. Aí eu até escrevi, ó, vamos analisar as possibilidades para A e B em cada caso, né? Em cada caso desse, né? Se o A for 1, se o A for 9, se o A for 3, se o A for um negativo, entendeu? E por aí vai. Então, vamos lá, né? Caso 1, né? Caso 1, gente, é quando A é igual a 1 positivo, certo? A gente vai fazer aqui uma análise aqui para ver se a gente encontra alguma contradição ou não.
Se o A for igual a 1, né, vamos supor, né, que o A é igual a 1. Então, gente, nessa linha aqui, ó, de cima, nessa primeira linha aqui desse sistema, a gente vai ter 1 vezes 9, certo? A fatoração do 9, né, como sendo 1 vezes 9. Então, se o A for igual a 1, parêntese aqui todinho tem que ser igual a 9. Aí vamos lá, foi isso aqui que eu fiz, ó. A igual a 1, né? E quem está dando parênteses é isso aqui, ó. 3b quadrado menos a quadrado. Isso aqui precisaria ser igual a 9. Será que a gente vai ter alguma contradição? Vamos ver. Se o a for igual a 1, gente, substituindo na linha de baixo, a gente vai ter 3b quadrado menos 1 igual a 9. E aí a gente vai ter que 3b quadrado vai ser igual a 10. Gente, isso aqui é um absurdo, né? Uma contradição, até escrevi aqui. Por quê? Porque b, ele é inteiro, né? E nesse caso aqui, o 10, né, ele não é múltiplo de 3, tá bom? Então, se você dividir isso por 3 de ambos os lados, né, você teria que b quadrado é igual a uma fração. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, pronto. Ou seja, o a não é igual a 1, certo? A gente já descobriu isso. O A não é igual a 1. E a gente vai fazer essa questão nesse jeito, por tentativa e erro. A gente vai supor um valorzinho para o A e a gente vai ver se a gente encontra algum absurdo ou não, tá bom? Então vamos lá. Essa questão aqui, gente, ela não é muito grande, tá? Falta só mais 5 passos. E na verdade, cada passo, né, é um caso que a gente vai fazer aqui, né? Então vamos aqui para o caso 2. Caso 2, gente, é quando A é igual a 3, né? Então, nesse caso, o A é igual a 3, ó, e o parêntese é outro 3, né? Para poder ser 3 vezes 3 igual a 9. Então, vamos lá. Se o A for igual a 3, né? Aí a gente vai ter, substituindo aqui na linha de baixo, né? 3b quadrado menos 9 igual a 3. E aí a gente vai ter que 3b quadrado igual a 12. Nesse caso aqui, a gente vai ter que o b quadrado é igual a 4, né, dividindo por 3 dos dois lados, ou seja, que o b ele pode ser mais ou menos 2, certo? Então, nesse caso aqui, a gente não tem contradição, tá bom? Então, se eu supor que o a é igual a 3, eu não tenho contradição nenhuma. O b ele pode ser o 2 positivo ou o 2 negativo. Depois a gente vai descobrir qual dos valores aí é o certo para o B, viu? O B, ele vai ser, na verdade, 2 positivo. Se o B for o 2 negativo, a gente vai chegar em outra contradição. Mas calma que já que a gente chega lá. Aí vamos lá, vamos para o caso 3. Então, lembrando, ó, caso 1, o A, suponha que o A seja igual a 1, a gente chega a uma contradição, ou seja, o A não pode ser 1. Suponha que o A é igual a 3, a gente não tem contradição nenhuma. Então, isso aí é um indicativo muito forte de que o A ele vai ser 3 mesmo. 3 positivo. Caso 3 aqui, ó, suponha que o A é igual a menos 1. Aí, na linha de baixo, né? Então, nesse caso aqui, ó, se o A for menos 1, então o parêntese todinho vai ser igual a menos 9. Porque aí menos 1 com menos 9, né, dá um 9 positivo. Então vamos lá. Se o A for igual a menos 1, então o parênteses todinho aqui, ó, 3b quadrado menos a quadrado tem que ser igual a menos 9. Então, substituindo o valor de menos 1 aqui na linha de baixo, a gente vai ter 3b quadrado menos 1, né, porque a ao quadrado vira 1 positivo. Aí fica 3b quadrado menos 1 igual a menos 9, então 3b quadrado igual a menos 8, uma contradição de novo, por quê? Porque o b ele é inteiro, certo? E se eu dividir de ambos os lados aqui, por 3, eu vou ter uma fração, né? B quadrado igual a menos 8 terços, né? Então, é uma contradição também. Ou seja, o A não pode ser igual a menos 1. Então, vamos para o quarto caso, né? O quarto caso em que é o que o A é igual a menos 3. Se o A for igual a menos 3, gente, aqui no nosso parêntese original, se o A for igual a menos 3, então esse parêntese aqui, ó, tem que ser igual a menos 3 também, porque aí fica menos 3 vezes menos 3 igual a 9 positivo, beleza? Então, se o A for igual a menos 3, substituindo aqui na linha de baixo, a gente vai ter, ó, 3b quadrado menos 9, né, porque tá a elevado ao quadrado, vai ficar positivo de novo, igual a menos 3. Então, nesse caso aqui, a gente teria que 3b quadrado igual a 6, positivo, né? 9 estava subtraindo, eu jogo ele para a direita somando, fica 9 menos 3.
Aí fica, né, 3b quadrado igual a 6. Eu posso dividir por 2 de ambos os lados, e a gente teria que b quadrado igual a 2. Mas aí, né, o b seria irracional, né? B quadrado igual a 2, irracional, né? Contradição também. Por quê? Porque o b ele precisa ser inteiro. A questão disse isso pra gente. Certo, gente? Entenderam aqui a ideia aqui do raciocínio? A gente foi caso a caso, né? Construindo e vendo se a gente tem alguma contradição ou não. Então, no caso, né, uma única situação em que não tivemos contradição nenhuma foi quando o A foi igual a 3. Então a gente descobriu de fato que o A ele precisa ser igual a 3, certo? Para que a situação da questão ela aconteça. Mas a gente ainda não descobriu qual o valor do B, né? O B pode ser o 2 positivo ou o 2 negativo, né? Vamos descobrir agora. Ó, aí tá aqui também, ó. A gente faz a mesma coisa com o B, ó. Eu fui aqui no B igual a menos 2, ó. Se o B for igual a menos 2, então pela linha de baixo, gente, ó, pela segunda linha aqui do nosso sisteminha lá do começo da questão, né, que aqui, ó, B vezes 3a ao quadrado menos b quadrado igual a 46, pronto. Que vamos fazer aqui B ser igual a menos 2, né, ver se a gente tem alguma contradição ou não. A gente vai ter o seguinte, b igual a menos 2, né? Eu posso dividir por menos 2, pessoal, de ambos os lados da igualdade, certo? Ó, e aí esse parêntese aqui, ó, 3a ao quadrado menos b quadrado, ele precisa ser igual a menos 13, tá bom? Aliás, menos 13 não, né? Menos 23, né? Desculpa, é 23. Eu digitei errado ainda. É menos 23, né? Menos 23, tá certo? Ó, o parêntese aqui todinho, né? Precisaria ser igual a menos 23, porque aí menos 23 com o menos 2, né? A gente está supondo que o B é igual a menos 2. Menos 23 com menos 2 dá o 46 positivo. Tá bom? Aqui vai ser um 23 também, né? Desculpem aí, eu digitei errado. Então vamos lá. Substituindo, né? A gente já sabe que o A é igual a 3 positivo. A gente está supondo que o b é igual a menos 2. Então vamos lá, o parêntese vai ficar o quê? Vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado menos b quadrado, né? B quadrado é menos 2, vai ficar um 4 positivo, né? E aí vai ficar menos 4, né? Por causa desse sinalzinho aqui de menos, dando parêntese. Então fica 27, né, que é o 3 vezes 9, menos 4. Tudo isso daí igual a menos 23. Gente, isso aqui é um absurdo, né? 27 menos 24 é 23 positivo, né? Ou seja, do lado esquerdo da igualdade, está dizendo que é 23 positivo. Do lado direito, está dizendo que é 23 negativo. Absurdo, tá bom? Esse absurdo surgiu de quê? Do fato de a gente supor que o b é igual a menos 2. Então, gente, o b não pode ser igual a menos 2. Portanto, né, obrigatoriamente o b tem que ser igual a 2. E aqui, ó, só escrevi só para terminar, ó. Portanto, o a é igual a 3, positivo, e o b é igual a 2, também positivo, para que aí sim a gente tenha as condições da situação original. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Digam aí se vocês gostaram, se acharam interessante, se acharam difícil. Desculpa aqui pelo pequeno errinho aqui de digitação. Deixa um like, né, se vocês gostaram. Se inscreva no canal. Se você não gostou, não precisa se inscrever ainda. É isso, pessoal. Até a próxima.